Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou achando que ficou extremamente escuro aqui, mas vamos seguindo, né? O que mais é possível, que eu nunca considerei ser possível. Uma live estava marcada 4 horas, aqui já são 4h04, bora lá. Boa tarde, Gracinha, me fala de onde você é. Seja muito bem-vinda à minha live. Então, pessoal, eu mudei um pouquinho de cenário porque eu fiz um roteiro aqui e eu queria tentar segui-lo de forma objetiva, mas um pouco natural. Então, foi a forma que eu encontrei melhor de ler alguns apontamentos aqui no meu computador. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todas que estão aqui me assistindo, a todos que vão me assistir e quem vai me assistir no futuro. Essa live vai ficar gravada e eu senti de dividi-la em 2 dias. Vou fazer novamente no domingo, uma continuação às 12 horas. Eu sou Denise Oliveira, sou terapeuta integrativa, trabalho com Access Consciousness e outras terapias já há mais de 10 anos. E sou escritora também, escrevi um livro chamado Expansão de Consciência. E escrevi um outro, Mude Sua Energia, Mude Sua Vida, que é incrível. Ah, que bom, Gracinha. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá. Um momentinho aqui. Vamos lá. Então, se você tiver alguma pergunta sobre a live, quiser compartilhar algo, Gracinha será muito bem-vinda aqui. E uma coisa que eu fiquei muito relutante em falar, né? Hoje eu até fiz um stories muito interessante. Eu me lembro, gente, eu tenho 57 anos. Essa frase ficou tão marcada para mim, da Jeanette Claire, que eu me lembro até hoje. Quando menina eu gostava de escrever poesias, gostava de escrever algumas coisas que eu anotava. Na verdade, ontem, arrumando algumas coisas, eu vi que eu tinha até anotações de receitas, sabe? De supermercados, Eu sempre fui uma pessoa que guardou muitas coisas, ontem eu eliminei várias coisas aqui. Mas uma das frases que eu ouvi numa entrevista de Jeanette Claire foi incrível. E ela falou assim: é preciso alguém estar ignobilmente apaixonado por si próprio. É preciso alguém estar muito apaixonado, né, por si próprio para falar da sua própria vida sem se envergonhar. Eu achei incrível, e um dia desse eu falando com uma amiga que eu escrevi uma biografia, aí ela falou, mas não precisa se identificar, aí não é biografia, né? Pode até ser contos. Mas há muito tempo eu quero escrever ou falar algo para as mulheres. Muitas amigas me falam, não, Denise, você precisa escrever sobre relacionamentos, sobre as coisas que você viveu e conviveu. Porque afinal, a vida é feita de histórias, né? E aí ela falava, porque quando você partilha com as pessoas as suas histórias, isso faz com que as pessoas falem, nossa, eu também passei por isso. E a gente revive aquilo, né? Mas não é simples, não é fácil e às vezes é doloroso. Então eu lutei muito em falar sobre isso, na verdade em falar algo sobre relacionamentos, mas há tempos vem me puxando para falar das minhas próprias experiências, para falar de coisas que eu vivi e que não foram bacanas, foram experiências muitas desagradáveis, desafiadoras, mas que fez eu rever a minha vida e ver que eu poderia mudar aquele ciclo. E eu tenho 57 anos, né? Então muitas coisas eu mudei a partir da minha escolha. Mas escolhi também estar em um relacionamento que foi muito difícil e conturbador. Porém, uma coisa que é fato e que a gente precisa perceber é que as nossas escolhas mudam muitas coisas. E não tem escolha certa ou errada. Eu me lembro que numa das vezes na minha conversa com uma terapeuta, até porque eu faço muita terapia, eu falava assim, nossa, mas quando eu vou me separar? Porque eu não quero ficar mais com essa pessoa. Aí ela dizia pra mim assim, quando você perceber
que já não é mais hora de estar com ela e você já tiver aprendido tudo. Falei, nossa, mas eu já aprendi muita coisa, eu não quero mais. E era um relacionamento muito abusivo. Mas afinal, o que é relacionamento abusivo? A gente fala tanto sobre abusivo e muitas vezes a gente se permite que o outro abuse de nós. Pode ser pesado falar isso, né? E relacionamentos abusivos ou não são desafiadores, mas a gente precisa perceber que tudo são escolhas na nossa vida. E só quando realmente a gente percebe é que muita coisa muda. Mas eu não tô aqui para falar só dos meus relacionamentos. Eu vou falar também para vocês das minhas mudanças. Porque na minha vida, nesses 57 anos, eu já tive 3 relacionamentos. Óbvio que eu já tive outras pessoas que conviveram comigo, né? Outros namorados, mas foram 3 relacionamentos e foram muito complicados. O último relacionamento eu me separei tem 1 ano, fez em mês passado, maio, né? E foi um dos mais difíceis para mim. Porém, foi um ato de superação. Eu, como terapeuta, vivia num relacionamento desafiador. E isso sim era muito complicado. Eu me lembro que uma das terapias que eu fiz, uma das pessoas que me atendeu, ela falou assim, Denise, só quando você se separar dele, você vai conseguir viver melhor. Porque qual é o exemplo que você é, fazendo lives algumas coisas, mas ainda na sua casa, vivendo com uma pessoa assim. E obviamente que muitas pessoas não sabiam, mas eu sempre achava que ele ia melhorar. A gente sempre acha, né? É igual a pessoa que tá com uma pessoa que é casada e acha que, ele vai se separar um dia. E o vai separar um dia nunca acontece. E a pessoa fica sendo o quê? Naquela história. Compartilhando migalhas. Então, como seria a gente ser protagonista da nossa própria história? É muito interessante. Teve momentos que eu silenciei para manter a minha paz. Relacionamentos, família, e isso me invalidou. Teve momentos que eu falei, tá bom, vou baixar o rádio, a música que eu tô escutando, para que o outro possa ouvir a música dele. Isso não é historinha, é verdade. Vou deixar de ouvir a televisão, o que eu quero. Hoje eu nem tenho televisão, acho que é até... Mas hoje não me faz falta. Eu vejo meus vídeos na Netflix, meus filmes. Mas enfim. E aí deixava de ver televisão, a que eu queria, o canal, porque ele ia ver as lutas do futebol. E a gente se anula. Quantas de vocês já passaram por isso? Ou acham que é besteira? Denise, eu nunca passei por isso. Bom pra você. Mas se você que está me acompanhando agora e vai acompanhar um pouco essa live, segura aí que eu vou contar também para vocês algumas coisas e como eu me superei. Porque eu não tô aqui só para contar uma historinha para vocês. Aconteceu isso. Eu nem vi a televisão porque ele ia ver o Cruzeiro e eu não podia ver a novela ou meus programas no Discovery ou outros porque ele ia ver o futebol. Tomei ranço do Cruzeiro, gente. Nossa, deixa eu pegar minha água aqui. Tomei ranço do Cruzeiro. Falar que é do Cruzeiro eu nem quero papo. Não. Como pode ser mais divertido, né? Gente, mudando de assunto, vocês sabiam que beber água é fundamental? A gente tem que beber 2 litros de água por dia. Muita água é importante pra gente se hidratar. Mas nos meus relacionamentos que eu passei, e eu quero convidar vocês a vivenciarem isso comigo um pouco, para que eu possa partilhar com vocês um pouco da minha história e como eu me superei. Eu tô contando até de trás pra frente, né, gente? Quando eu vim pra BH, eu fiquei um tempo aqui, 2017. Então, 8 anos já, né?
Aí depois conheci essa pessoa, ficamos juntos, mas aqui eu não quero expor ele, não é meu objetivo. Eu quero compartilhar minha história e como eu vivenciei. Alguns nos primeiros anos foi maravilhoso, mas depois não tanto. Porque quando a gente começa a se permitir e a se perceber que a gente está se anulando, eu falo, puta que pariu, gente. Pode falar palavrão aqui não, né? Nossa, eu não quero me anular. Afinal, eu sou terapeuta de mim mesmo. Ah, mas essa pessoa me completa. Um dia desses eu falando com uma cliente, amiga, ela falou assim, nossa, eu vivo tão mal com meu marido. Ah, acontece isso e tal. Mas eu amo tanto ele, eu não quero me separar. Olha que desafio. A gente ama tanto alguém que a gente se invalida. A gente ama tanto alguém que é capaz de deixar de fazer alguma coisa por nós, né? Então você ama tanto alguém que é capaz de deixar de fazer alguma coisa por você. Que vida é essa? Que a gente se invalida pelo outro, porque o outro nos completa. Não completa nada, gente. Completa nada, completa merda nenhuma. Porque ele não te completa. Se ele te completasse, você seria feliz. Ah, eu amo tanto ele, mas qual é o amor que você tem por ele que você deixa de se amar? Essa live não é para questionar se a pessoa está certa ou errada, longe disso. Eu não estou aqui falando que você, se está num relacionamento abusivo, ao qual você nem percebe, você deve se separar. Não, é uma escolha você continuar nele. Mas qual é o papel do outro na sua vida? Comece a perceber isso. Qual é o papel do outro na sua vida? Se você não está feliz, qual é o papel dele na sua vida? Ah, mas eu amo tanto ele. Ok? Que ótimo. Ele também me ama. Ah, tá. Meu ex também falava que me amava. Se eu falava que ia me separar, ele chorava. Um dia debruçou em lágrimas. Parecia novela mexicana. Gente, parecia novela mexicana. Ele chorando compulsivamente. Não vai embora. Mas como assim? Já aluguei o apartamento, tá tudo pronto. O rapaz vai pegar minha mudança daqui a pouco. Não vai embora. Vai acontecer tudo diferente. Eu pago isso pra você, mas por que eu vou ficar aqui se nesse tempo todo não foi bom? Não vai embora, vai mudar. Não, por favor, não vai embora. Parecia novela mexicana, gente. Eu acho que daria até um livro. Não vai embora, porque eu amo você. Não, ele não me amava. Ele amava o papel que eu representava pra ele. De esposa, de pessoa que faz todas as coisas. Então a gente precisa perceber qual o papel do outro na nossa vida e até quando a gente aguenta desafios e desaforos. Tem uma frase do Dr. Henry muito bacana que ele fala: você vê o mundo para ser você, não se distraia. A gente se distrai com tanta coisa, né? Tem tantas histórias de mulheres que daria um livro. Tem uma que falou assim para mim: eu me sinto uma empregada. Uma outra, eu me sinto uma escrava dentro da minha casa. Como assim você se sente uma escrava na sua casa? Se a casa é sua? Se você mantém a casa? Por que você se sente uma escrava dentro da sua própria casa? Talvez essa live seja muito pesada para quem você está assistindo aí. Talvez essa live não faça sentido para você. Ou talvez fale assim: parece brincadeira, Denise, você passou por tudo isso, mas por que você quis? Por que você não saiu? Gente, a gente fica presa numa limitação que a gente acha que tudo vai mudar. Quem tá me ouvindo agora e assistindo, me fala se o som tá bom, se tá ouvindo bem, se tem alguma pergunta. Compartilha comigo se você tá gostando da live. É interessante, né? Importante pro meu trabalho, porque aqui eu não tô só para falar das minhas vivências ou das minhas lamentações, por assim dizer, mas eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que vivi. Entendeu? Oi, Graça. Oi, querida, tudo bem? Depois a gente se vê, depois você me fala se fez sentido para você, se você gostou do que ouviu até agora, tá bem?
E, se puder, dá uma olhada aqui no meu Stories, aqui eu tenho um workshop que eu vou fazer 11 de julho, tá? São 2 horas para a gente compartilhar ferramentas que eu criei para expandir a consciência, qual o seu lugar no mundo, qual o seu papel no mundo. E esse workshop tem algumas vagas ainda e ele tá R$ 97 e você ganha um livro de expansão de consciência, tá bom? Obrigada. Então, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa interessante. Quantas de vocês já se calaram para agradar? Engavetaram sonhos ou se sentiram invisíveis? Quantas de vocês deixaram de fazer coisas para se agradar? Quantas de vocês? Eu já ouvi situações de maridos que tratam as mulheres tão mal, que é uma coisa assim hedionda. Por que às vezes o homem trata a mulher mal? O que está por trás de tudo isso, de ser maltratada? Me diga. Quantas de vocês já se calaram para agradar? Quantas de vocês já se calaram para poder esperar o marido, para poder fazer um jantar para ele, para poder estar presente no dia a dia, mas não receberam nada? Quantas de vocês se invalidaram? E uma coisa importante que eu queria falar para vocês, né? Eu já tive muitos momentos que eu me invalidei, e quando é um momento que eu falei, não, basta, eu não quero mais isso para mim, eu me mudei. Eu já estava basicamente separada, tem 1 ano e 1 mês que eu me separei, mas nesse período eu passei muitos momentos difíceis. E só quando eu me dei conta de 2 coisinhas que eu vou falar para vocês, é que eu comecei a criar mais coisas e principalmente, eu mudei a minha vida. Ainda estou em fase de transformação, porque não é da hora pro dia. Eu tenho feito de uma semana para cá muitos atendimentos, eu me atendendo, eu pedindo outra pessoa para me atender com mesa de radiestesia e outras técnicas. Eu mesmo também criei minha própria técnica que eu tenho me ajudado e eu vou compartilhar com vocês no workshop de 11 de julho. Mas o que eu quero falar para vocês, o que me mudou mesmo, 2 palavras: foco e autoestima. Autocuidado. Autoestima como autocuidado. Eu falo muito para as pessoas assim: trabalhe a sua autoestima. Ah, mas eu me olho no espelho e falo, eu me amo. Não é isso. Autoestima é autocuidado. Autoestima não é vaidade, é presença, carinho, é respeito por si mesmo. E quando eu realmente vejo que tem alguma coisa que não tá legal, eu faço outra coisa e vejo o meu foco. Que foco eu posso ter diferente? Qual é o foco que eu preciso ter para mudar isso? E o autocuidado é uma coisa que eu tenho aprendido muito, e para ser muito sincera, de 1 mês para cá, com mais força. Autocuidado é você se cuidar, é você se tocar. Meu banho sempre foi muito rápido. E aí eu passei a tomar um banho, nossa, eu acho que deve demorar uns 30, 40 minutos. Tomo um banho com sabonete líquido para esfregar nas mãos, cuidar do corpo todo. Depois eu passo óleo de girassol, recomendação da minha dermatologista, para hidratar a pele. Então, esse carinho de hidratar a pele toda é um autocuidado. E depois uso um creme para hidratar o corpo. E todos os dias agora eu uso um creme e depois o protetor solar, né? Afinal, né, gente, 57 anos, as ruguinhas chegando, precisei hidratar. Então isso passar, né? Aí tem vários cremes que eu tô usando, enfim. Então, normalmente, para ajudar, né, um sérum, enfim, depois o protetor solar com base, isso também ajuda. Então, talvez você não precise usar tudo isso, mas, gente, um banho, uma coisa tão simples, esfregar o seu corpo, tomar um cuidado. Por exemplo,
Às vezes as pessoas nem tomam banho, nem se esfregam direito, tomam banho rápido e saem. O autocuidado. Todos os médicos falam para a mulher se tocar para poder ver exame de mama. E as pessoas nem fazem isso. Então é autocuidado, se cuidar, ter um autocuidado com você. Isso é fenomenal. É importantíssimo ter o autocuidado. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você se autocuidar. Desculpa, gente. Então, o autocuidado é essencial para você se identificar com a sua própria essência. O autocuidado é você olhar para você com um novo olhar. É você olhar para você com um olhar de cuidado, com um olhar terapêutico. Muitas vezes eu comprava cremes até importados, o creme vencia e eu nem usava no meu corpo. Então, qual foi a última vez, mulher, que você aplicou um creme no seu corpo todo? Um creme com cuidado, se olhar, se amar, olhar as suas mãos, olhar cada cuidado, sabe? De repente, nossa, tinha uma alergia que eu nem sabia. Tô dando um exemplo, mas aconteceu mesmo, tá, gente? Então assim, nossa, minha pele tá mais seca aqui, precisa de mais cuidado. Qual foi a última vez que você cuidou de você? É muito importante o autocuidado. Então, quando a gente começa a olhar pra gente, a gente começa a se cuidar diferente. Quando a gente começa a olhar pra gente, a gente começa a ter um autocuidado, uma coisa mais nossa. Começa a perceber o autocuidado que você pode ter por você. Comece a fazer o autocuidado para você ver quanta diferença vai fazer na sua vida. Usar um creme. Ah, Denise, mas você não sabe, eu tenho 2 filhos pequenos. Tenho 3. Eles vão comigo para todo lugar no banheiro. E você não sabe, para todo lugar que eu vou, tem que levar minha cachorrinha. Não importa, gente. A sua cachorrinha pode estar ali e você cuidar. O seu filho não vai entrar até o box com você, então faz todo o processo de autocuidado lá. Não sou mãe, obviamente. Não tenho esse respaldo todo para falar. Mas eu acredito que se você é mãe, seja mãe solo, você pode tirar alguns minutinhos para você. Isso é muito importante. Você se cuidar, ter uns minutinhos para você. Foi assim que eu comecei a me perceber com um novo olhar, principalmente depois que eu me separei. Às vezes eu ficava pensando no outro que já foi. Mas a gente se separa, ele me trata mal, mas eu quero ficar pensando nele. Não, não quero. Não quero, porque aquilo não faz mais parte da minha vida. E aí, quando eu comecei a ouvir histórias de mulheres que estavam sofrendo, que estavam numa angústia, não estavam felizes, eu vi que eu podia compartilhar a minha história e também fazer algo por essas mulheres, compartilhando a minha história. E tenho certeza que quando a gente faz o autocuidado com a gente se ama mais, a gente começa a identificar coisas na gente incríveis. Então, se olhe no espelho, faça o autocuidado com você, se toque, faça exercícios, sabe, exercício físico, ou toque a sua pele, se abrace, se ame mais. Ame o outro, mas comece por você. Isso é essencial, gente, é muito importante. Porque verdadeiramente quando a gente se ama, as coisas mudam. Deixa eu ver aqui um detalhe aqui, gente, vamos lá. Coloquei aqui alguns pilares que eu gostaria de falar com você. O importante é a gente reconhecer nossas crenças limitantes. Eu tinha a crença que se eu não me separasse dele, quem ia cuidar de mim? E a gente precisa reconhecer as crenças, porque são crenças, são traumas que a gente tem. E a partir do momento que a gente fala, uau, eu não preciso mais disso, eu posso me cuidar. Eu tenho amigos, amigas que me ajudam. E ter pequenos gestos diários de autocuidado, quer seja passar creme no corpo todo, quer seja assistir um filme. Eu vou indicar para vocês um filme incrível. E valorizar cada passo. Então, comecem a perceber uma atitude de autocuidado que vocês fizeram hoje.
Assista um filme, mesmo sozinha. Eu gostei muito de um filme que assisti recentemente. É Léo o Grande, na Netflix. É incrível. Boa tarde, Galvão. Tudo bem? Esse filme, eu fico até assim, ainda estou trabalhando em mim alguns tabus de falar um pouco mais, que eu vou falar para vocês aqui. E esse filme conta a história de uma jovem senhora, com seus 40 e pouco, acredito 50, ficou viúva. E nunca teve um relacionamento bom, ou relacionamento com o marido, já não fazia sexo há muito tempo, e contratou um garoto de programa para satisfazê-lo. Ou para namorar. E na verdade ela não queria um garoto de programa, ou ela não queria exatamente sexo, ela queria ser cuidada, ela queria ser ouvida. Muitas vezes o Léo ia para o lugar onde eles combinaram, ela ficava conversando horas. Então, o objetivo dela era compartilhar as experiências da vida dela, ela ser ouvida. E o Léo, um cavaleiro, jovem, muito mais jovem que ela, ouvia. Então, muitas vezes a gente no relacionamento não quer só o sexo, quer ouvir, ser ouvida. E isso me tocou muito nesse filme, que foi muito interessante, porque as nossas mães, avós, tias, muitas vezes, elas tiveram que calar-se para várias situações, principalmente até pro sexo. Até porque ele é um tabu para muita gente, né? As pessoas fazem sexo, mas não gostam de falar de sexo. É uma coisa assim, bem desafiadora. As pessoas têm pudor de falar de sexo. E aí, o que tem mudado para mim na minha vida, desde que eu me separei, desde que eu tô criando situações melhores, é o foco, o autocuidado. E a técnica que eu criei, que eu vou compartilhar com vocês no meu workshop, Qual é o Seu Lugar no Mundo, que vai ser 11 de julho, online, ficará gravado. Eu não vou compartilhar muitas coisas aqui, porque são coisas pessoais, eu vou compartilhar no workshop, onde eu vou trazer para vocês a técnica que eu criei, que está me ajudando a mudar minha vida. As minhas lives costumam ser de 30 a 40 minutos, já são 16h32, mas esse workshop vai ser incrível, vai ter apostila, vai ficar gravado. Vamos falar de experiências, vai ficar aberto para quem quiser falar, se a mulher não quiser falar, tá tudo bem. Já tive uns workshops parecidos com esse, as pessoas às vezes me chamavam depois no privado para compartilhar e tá tudo bem. O que eu quero também falar com vocês é uma coisa muito importante, gente. Vocês precisam começar a perceber o autocuidado que vocês precisam ter para trabalhar a autoestima. Então, o que mudou muito na minha vida, depois desse relacionamento e de outros dois que eu tive, foi fazer o autocuidado comigo. Começar a olhar para mim. E o foco. Esses dias, eu achei até muito interessante. E vou até falar, uma pessoa muito querida, como eu não gosto muito de expor a pessoa, uma jovem de 30 anos, ela falou assim pra mim: sem foco não tem prosperidade. Ela vai vender o carro dela, né, e do marido. Falou: não, a gente acha melhor vender e vamos ter o foco de comprar a nossa casa. Sem foco não há prosperidade. Então, se você quer ter prosperidade, se você quer se empoderar, tenha foco. Foco no seu aqui e agora. Foco no que você quer. Se você está em um relacionamento que é difícil, que é desafiador, para sair dele, tenha foco e objetivo no que você quer. E tenha o seu autocuidado. Essa é a minha dica. Que se você seguir, eu tenho certeza que você vai mudar, porque eu mudei. Eu mudei tendo foco. Ontem eu trabalhei até 1h da manhã, arrumando meu escritório, para ter mais foco no que eu precisava para criar para as alunas, criar o meu workshop, a minha apostila.
Mas acima de tudo, para ter mais objetivo comigo mesmo. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Comecem a perceber se você está em um relacionamento, seja no trabalho, seja num relacionamento familiar que não tá bom, tenha foco para sair dele. Tenha foco e planejamento para você sair. E o autocuidado, porque a gente só vive melhor quando você tem a sua autoestima. Quando você tem a sua autoestima, quando você começa a se equilibrar, as coisas mudam. Mude sua energia e tudo pode mudar. Porque a gente só vai mudar quando mudarmos a nossa energia. Nada muda se você não mudar. Então, para realmente você estar melhor com você mesmo, você precisa mudar a sua energia. E aí é que você vai mudar, porque você vai perceber outras situações. Então, mude. Se você realmente quer separar, sair do seu trabalho, trabalhe o seu foco, planeje e tenha autocuidado. O autocuidado é essencial. Só quando eu comecei a ter autocuidado, a me amar, a me perceber, eu comecei a ter novas experiências e mudei a minha vida. E também, gente, uma outra dica que eu dar pra vocês, hobby, faça algum hobby, dançar. Ontem, enquanto eu tava arrumando aqui o meu escritório, eu liguei aqui no Gypsy King e dancei sozinha, igual aquele vídeo que eu coloquei da mulher aqui, dançando como se ninguém estivesse me olhando. No caso dela, estavam olhando, no meu não tava ninguém, né? A não ser que os seres de luz que estavam comigo. Então, dance, faça algo. Hoje de manhã também eu cuidei das minhas plantas. Eu moro em apartamento, tem os vasinhos pequenos, tem maior, tem grandão. Temos aqui a casa, né? Porque tudo é energia, então eu e a casa temos 32 vasos. Algumas orquídeas e algumas plantas. E aí hoje meu hobby foi replantá-las. Minha mão tá até bem sequinha, mas foi com a mão mesmo, né? Nem usei luva. Minha manicure vai achar, nossa, as unhas estão, mas me senti com muito prazer. Então faça um hobby, dance, se divirta. Gente, bom, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês não se divertirem, as coisas não acontecem. A gente precisa estar feliz, se divertir, estar alegre. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa estar em total conexão com a alegria. Então isso não vai acontecer se você estiver triste e deprimida. As coisas só acontecem realmente se você estiver alegre e divertida. Quando eu estava lá no meu relacionamento abusivo e tantas outras coisas, boa tarde, Clarice. A nossa live está terminando, mais uns 10 minutinhos, mas vai ficar gravada. Nessa live eu falei sobre relacionamentos. Passar um resuminho rapidinho para você sobre autocuidado. E quando a gente se cuida, muita coisa muda. Foco. E diversão, se divirta. Se divirta e faça algo que você goste muito. Dance, cante. Eu adoro plantar, desenhar. A gente precisa buscar algo que nos dê prazer. Separar umas horas para o nosso hobby. Eu estou estudando. E tenho a certeza que muitas coisas têm mudado na minha vida. Então, se você tem alguma crença que é difícil, aquilo vai se tornar difícil. Mas se você reconhece uma crença que está difícil, um trauma, ai, que bacana que você entrou para matar a saudade, Clarice. Você é de onde mesmo, Clarice? Fala para mim, desculpa, não tô lembrando. Ai, pessoa que vai colocar o óculos. Clarice Bettiati. Da onde você é? Que bom que você matou saudade. Não me lembro da onde, perdão, me conta aí. Então, gente. Ah, você é de Tu. Que bacana. E nós fizemos alguma atividade juntas? Desculpa, eu não tô lembrando dos nossos contatos. Perdão. Então, pessoal, eu vou deixar um resuminho dessa live. Mais 5 itens importantíssimos para vocês se cuidarem. Autoestima. Foco.
autoestima, foco. Autoestima, autocuidado, foco, se divertir, fazer algo por você, fazer um hobby, por exemplo. E o quinto, esqueça o outro e busque estar com você. Clarice, Samira, ai, perdão. Fala aí um pouquinho mais pra gente conversar. O curso a gente fez aonde? Eu não me lembro se eu fui a Itu alguma vez, não. Gente, são tantas viagens, nossa. Mas você é linda, olha que louro no seu cabelo. Que bom que você aprendeu muito comigo. Você sabe que é uma coisa interessante que eu quero falar pra vocês? Que daqui a pouquinho eu vou terminar. Antes eu vou falar duas coisas interessantíssimas. Mas a primeira é que eu aprendo muito com os alunos. Uma vez eu fiz um curso que era uma aluna. E eu falei, nossa, aprendi tanto com você hoje. Ela falou assim, como assim? Você que me ensinou? Não. É uma troca de experiência tão vasta. Eu sempre troco, né? Porque eu acho que a experiência que a gente tem do aluno é incrível. Então a gente aprende uma com a outra. Ou um com o outro quando é homem, né? E eu até quero falar pra vocês uma coisa que eu não falei. Quando eu me separei... Ai, gente, desculpa. Eu não queria olhar nem homem. Não queria que viesse nenhum aluno. Nossa, eu fugia. Aí apareceu um aluno ano passado. Nossa, eu não queria ver ele. Coitado, rapaz. E aí, depois que eu comecei a trabalhar algumas coisas em mim, né? Hoje eu estou digamos, numa escolha muito diferente. E, enfim, é interessante eu falar sobre esse aluno, não particularmente do caso dele, porque no caso desse aluno, poderia ser qualquer aluno. O homem que viesse aparecendo na minha frente, eu queria sair correndo. Porque eu não queria contato com nenhum homem. Eu estava ali me conhecendo, me separando, ainda com situações desafiadoras de crenças. Ok. E aí eu comecei a trabalhar isso, porque afinal pode vir um homem, aluno, pode vir uma pessoa. Ontem mesmo veio um amigo aqui, que eu moro em apartamento, não tem elevador aqui em casa, aqui no prédio, e ele trouxe 25 quilos de terra, subiu nas costas. Eu levo espaço para você. Então assim, um amigo querido. 25 quilos de terra, muita terra, gente, que eu replantei as minhas plantinhas. Enfim. E o homem pode te ajudar em tantas coisas. A mulher também. Então a gente precisa tirar isso da mente, né? Mas enfim, aí veio esse aluno, a gente fazia troca de barra, algumas coisas, mas eu ainda estava com a minha couraça, como aqueles filmes, né? Que você tem aqueles escudos protetores, não queria nem olhar um homem, não, se me abraçar, me beijar. Mas eu comecei a trabalhar isso. Porque o contato de um homem, independente do sexo oposto, de um relacionamento, porque daqui a algum tempo eu quero ser aquela pessoa para uma outra pessoa, mas que eu esteja muito bem. Estou me trabalhando emocionalmente bastante. Então eu quero estar muito bem. E para isso eu não preciso afastar um homem, um amigo. Pode vir qualquer pessoa. E isso eu tenho aprendido. Mas aí vai a minha última dica que eu vou falar pra vocês. Sabe qual é? Olá, Rita, boa tarde. Sabe qual é a dica que eu quero falar pra vocês? Ou o que mudou muito a minha vida? Eu vou fazer uma outra live sobre isso. Quer dizer, essa live que eu tô fazendo hoje, ela vai ser dividida, vou repetir domingo, meio-dia, porque eu vou falar sobre relacionamento, vou dar outras dicas pra vocês. Mas o que me mudou muito, eu participei de um workshop em março, Despertar Tântrico. Eu fiz um vídeo, um stories rapidinho para falar da professora e tal, da Tami, que foi incrível, mas o Despertar Tântrico mudou a minha vida. Desde então, foi em março, há 3 meses, eu tenho percebido energia da minha vida que eu não tinha, energia de me empoderar, de me perceber o meu autocuidado e principalmente empoderar as mulheres.
e trabalhar em mim traumas, crenças, e sim uma bibliografia enorme, extensa para estudar. E o Tantra não é só sexo, o Tantra é uma filosofia. O Tantra é uma filosofia de vida incrível, que tem me ajudado incondicionalmente. Então, para fechar com chave de ouro, eu queria falar isso para vocês. Não sou terapeuta tântrica ainda, tenho estudado muito sobre isso, mas eu posso afirmar para vocês, se você quer mudar a sua vida, se você quer perceber o seu autocuidado, o seu amor próprio, o seu amor para a vida, o seu amor para o seu corpo, saber que você pode estar bem consigo mesmo, sentir energia, sentir liberdade e saber que você pode se tocar, você pode se amar. Venha para o workshop Despertar Tantra, que eu deixei o link lá no meu stories. Chama Tami, porque ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida nos últimos meses, diria nos últimos anos, porque ela mudou significativamente a minha vida. E é isso que eu queria falar para vocês, finalizar e falar do Tantra, que em breve eu vou fazer uma outra live sobre isso, mas foi o Tantra que me mudou. É o Tantra que fez eu me reconhecer como pessoa, me reconhecer como pessoa que sou, me despertar para a vida e ter uma nova liberdade. Porque a liberdade verdadeira você tem quando você se conhece, quando você tem um autocuidado. E essa é a dica de hoje que eu quero deixar para vocês. Espero que a live tenha feito sentido, né? No domingo eu estou pensando em fazer pelo YouTube, que a gente pode interagir mais lá. Aqui a pessoa assiste, daqui a pouco vai para outro lugar. Fica disperso. Agradeço a todos que estiveram comigo. Vou deixar essa live gravada. E obrigada. E o link para o meu workshop está na minha bio. E custa apenas R$ 97,00. Você ainda ganha meu livro, Despertar para a Vida, a Expansão da Consciência. Eu vou terminando a live porque eu estou iniciando uma gripe. E quero falar para vocês que foi muito difícil expor muitas situações aqui na minha vida, né? Dos meus relacionamentos. Mas foi incrível. Obrigada, Clarice. Obrigada, Rita. Obrigada, Dayana, a todos que estiveram comigo. E essa live vai ficar gravada, né? Vou deixar para vocês gravada para que vocês possam ouvir novamente. Depois dá para mim o feedback, compartilhar com as amigas. Um beijo, gente. Foi um prazer enorme ter vocês comigo, viu? Gratidão, Rita, Dayana, Clarice, Hilda, que esteve aqui também. Um beijo, gente. Gratidão. Ai, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ai, gente.